Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A sua dúvida é como ficará o mundo após o arrebatamento. No livro Acontecimentos Proféticos, Bruce Anstey dá uma breve pincelada do mundo pós-arrebatamento nesses termos. Então logo o Espírito Santo do meio seja tirado, segundo Tessalonicenses 2, de 6 a 7, na vinda do Senhor, que é o arrebatamento, a corrupção e a violência se estabelecerão rapidamente. Atualmente, o Espírito de Deus está na terra, refreando as paixões dos homens em alguma medida, mas então a moral será desprezada a níveis assustadores. A vida na terra se assemelhará moralmente aos dias de Noé e Ló, Lucas 17, 26 a 29. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, segundo Tessalonicenses 2, 6 e 7 e Mateus 24, 12. O povo de Deus é sal e luz nesse mundo. Quando o sal, que antes da invenção do refrigerador era utilizado como conservante, for removido, a corrupção se estabelecerá. Quando a luz for embora, as trevas predominarão. Mateus 5, 13 a 16. Eu também concordo que a corrupção e violência tomarão conta de tudo, mas se o Espírito Santo será tirado da terra e não haverá mais freio para as paixões, acaso não é esse o mundo com o qual os incrédulos sonham? O Salmo 2 nos dá uma pista desse anseio por liberdade que o mundo tem. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, ao seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, e eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Salmo 2, de 1 a 9. Eu grifei a seu tempo, né? Porque o estabelecimento do reino não é imediatamente após a saída dos salvos do mundo. Não. Eu, particularmente, creio que o arrebatamento será visto como uma bênção entre aspas, para quem fica. Sim, o caos que se instalará será moral. Por outro lado, imagine se de repente alguém pudesse se mudar para aquela mansão ao lado que sempre cobiçou e cuja família desapareceu de repente. Não seria bom isso? Se tiverem deixado uma Ferrari na garagem, dinheiro no cofre, que bênção será! De repente, toda a riqueza do mundo que estava na mão dos crentes ficará disponível. Nenhum governo jamais conseguiu uma distribuição de renda desse naipe. Uma boa ideia é olhar o que aconteceu na história das limpezas étnicas. É claro que foram crimes, tiveram suas consequências terríveis, mas, no primeiro momento, traziam prosperidade pela abundância de terras e riquezas deixadas pelos que eram exterminados. A Bíblia está cheia de exemplos disso, e parte da prosperidade de Babilônia veio do Israel ocupado, dizimado e espoliado, do mesmo modo como Israel também havia se enriquecido às custas dos povos conquistados e exterminados. Se hoje nós vivemos em um país do continente americano, é porque os judeus financiaram o seu descobrimento. Sim, foi com as riquezas arrancadas dos judeus perseguidos, presos e mortos pela Inquisição que foi possível custear os descobrimentos, que eram basicamente investimentos a fundo perdido por não se conhecer previamente o retorno. Num primeiro momento, a Alemanha também enriqueceu graças ao que tirou de judeus e outros povos mortos ou desterrados durante a Segunda Guerra Mundial. Chegaram ao ponto de fabricar feltro para casacos e chapéus com o cabelo dos condenados nos campos de concentração. Existe até hoje em museus cúpulas para abajur que eram fabricadas com a pele translúcida dos judeus assassinados nos campos de concentração. Então, como será o mundo depois do arrebatamento? Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado, deixado o outro, 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Mateus 24, 37 a 41. A passagem não fala do arrebatamento, porque ainda era um mistério não revelado nos evangelhos, mas ela mostra um mundo despreocupado e funcionando normalmente às vésperas do dilúvio. Você não imaginaria um mundo de crueldade generalizada com pessoas participando de festa de casamento, como estavam nos dias anteriores ao dilúvio, ou trabalhando na agricultura ou na indústria. Portanto, eu creio que haverá sim uma continuidade do mundo civilizado, até com uma certa ordem, enquanto vai sendo armado o palco para receberem o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. 2 Tessalonicenses 2, de 3 a 4. Em Gênesis, nós lemos que se passaram 7 dias do momento em que Noé e sua família desapareceram da vista do povo, ao entrarem na arca, até que começou o dilúvio. Será que nesses 7 dias, depois de Noé e os seus serem, por assim dizer, arrebatados da vista deles, as pessoas não continuaram todas as suas atividades normalmente? Continuaram. O capítulo 6 de Apocalipse começa a dar uma ideia de como ficará o mundo após o arrebatamento.
Os cavalos branco, vermelho, preto e amarelo representam respectivamente conquista agressiva, massacre, luto e mortes pela peste e pela fome. Porém, a expressão quarta parte da terra é delimitante. Portanto, nem todos os eventos serão globais, a princípio. Alguns serão localizados. Eu ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Apocalipse 6,6. Perceba que ocorre uma distinção entre pobres e ricos, que aponta para maior empobrecimento dos pobres e maior enriquecimento dos ricos. Os alimentos básicos são racionados, mas produtos caros, o azeite e o vinho, continuam intocados pelos juízos. Eventos que Hollywood interpretaria como literais, de Apocalipse, como um grande tremor de terra, o sol tornou-se negro como saco de silício, a luz tornou-se como sangue, a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra. Esses eventos são apenas linguagem simbólica para a convulsão de toda a estrutura da sociedade, o escurecimento e subversão das autoridades constituídas e a morte moral das autoridades delegadas. A queda de estrelas do céu significa uma aberta apostasia ou abandono da verdade. Como eu disse, mesmo em meio a toda a ruína desse tempo, Deus permitirá um certo controle, pois aos 4 anjos do capítulo 7 é dada a ordem para que segurem os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Percebe? Darby interpreta os ventos da terra como sendo problemas universais e tumultos políticos, além de agentes satânicos. E as passagens para isso seriam Jó 1,19, Jeremias 49,36, também Jeremias 51 e Daniel 7,2. Muito mais poderia ser dito da linguagem simbólica de Apocalipse para tirar de nossa mente as imagens de filmes apocalípticos que mostram monstros terríveis vagando pelo planeta e comendo criancinhas. No capítulo 8, nós vemos a Terra sofrendo os impactos dos juízos divinos, mas tentar literalizar os símbolos pode criar uma imagem errada do que acontecerá. Ou você realmente acredita que surgirão gafanhotos com o poder que tem os escorpiões, semelhantes a cavalos com celas e arreios para combate, usando coroas de ouro, tendo rostos de homem e cabelo de mulher? Você acredita que vão surgir bichos assim? Tudo isso certamente representa coisas e eventos que irão acontecer. Mas seria ingenuidade pensar que serão insetos tratados com esteroides. A queda de Babilônia é mais um exemplo de como os negócios irão muito bem, obrigado, no mundo pós-arrebatamento. Não fosse isso, a grande meretriz teria logo de início sucumbido aos saques e revoluções de um mundo anárquico, supostamente gerado pela ausência dos salvos e do Espírito Santo na Terra. Ao contrário, o que nós vemos no capítulo 18 de Apocalipse são os mercadores chorando e lamentando a queda de Babilônia, versículo 11. Na sequência, mais de 20 mercadorias preciosas são mencionadas, revelando que existirá um comércio pujante mesmo no mundo pós-arrebatamento. São chamadas de coisas gostosas e excelentes, em Apocalipse 18, versículo 14. Como se a história voltasse aos tempos de Noé, quando o mundo seguia normalmente e as pessoas comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, trabalhando no campo ou no moinho. Dentre os lamentos lá de Apocalipse estão, sobre a queda de Babilônia, estão: e voz de arpistas, de músicos, de tocadores de flautas, de clarins, jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará, e nunca jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho, também jamais em ti brilhará a luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva jamais em ti se ouvirá. Apocalipse 18, 22 a 23. Ou seja, serviços de buffet para festas de casamento continuarão a ser um bom negócio mesmo após o arrebatamento da igreja, quando o verdadeiro noivo tiver vindo tirar daqui a verdadeira noiva. Sem dúvida alguma, é verdadeiro o relato bíblico de que a maldade do homem se multiplicará sobre a terra e que toda a imaginação se multiplicara sobre a terra e toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente, descrevendo o estado prévio ao dilúvio universal. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus e encheu-se a terra de violência. Gênesis 6, versículos 5 e 11. O mesmo sucederá no período que precederá o juízo de Deus sobre as nações. Todavia, o que é maldade, violência e corrupção para Deus, nem sempre é para o homem, que usa dessas coisas para adquirir poder e riquezas. Hollywood pode tanto mostrar um mundo pré-diluviano, habitado por orcs e trolls de Senhor dos Anéis, como também um mundo pós-arrebatamento, repleto de zumbis comedores de gente. Mas eu não creio que tenha sido gráfico assim no passado, e nem será no futuro. Satanás precisará de um certo grau de ordem e obediência para o seu assecla assumir sua posição e implantar seu controle. Portanto, não seria de espantar que o período imediatamente posterior ao sumiço dos cristãos fosse marcado por grande prosperidade e alegria no mundo. Afinal, não eram os cristãos, aqueles chatos e estraga-prazeres de quem todos queriam se livrar? Não era? E de fato vemos essa alegria dos ímpios revelada em Apocalipse 11:10, quando o assassinato das 2 testemunhas é transformado num evento equivalente a festividades de Natal, com alegria, troca de presentes e provavelmente a transmissão global pelas redes de comunicação. Coisas assim não seriam possíveis em um mundo destroçado, onde imperasse a anarquia e a matança indiscriminada, numa versão do seriado Walking Dead.
Antes que eu me esqueça, as duas testemunhas podem não ser literalmente duas pessoas, mas indicar um testemunho suficiente, mas não abundante, já que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Mateus 18,16. Por se tratar de uma ala do remanescente judeu fiel, que se levantará após o arrebatamento da igreja e será salvo para entrar no reino milenial de Cristo, juntamente com gentios convertidos, os quais não tiveram oportunidade de ouvir o evangelho na presente era da igreja, eu creio então que essas duas testemunhas sejam um testemunho, melhor dizendo, e que será exterminado num determinado momento e as pessoas se alegrarão com isso. E quando as duas testemunhas acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará, e jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão os seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Apocalipse 11, de 7 a 10. Ora, no mundo, sofrendo uma carestia inimaginável, ninguém compraria presentes para dar para as outras pessoas, não é mesmo? Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net.